Você já se perguntou por que Santa Teresa de Jesus, a grande mística do século XV, insistia tanto que Deus não habita apenas em templos magníficos, mas especialmente nos recantos mais humildes do lar? Aquela que fundou conventos e reformou o Carmelo, que viveu êxtases celestiais e visões sublimes, guardou por anos um segredo que poucos compreendem até hoje. Um segredo tão simples que parece insignificante, mas tão poderoso que pode transformar sua casa num santuário sem que você perceba. Teresa descobriu que há 6 coisas, 6 elementos cotidianos que, quando presentes em um lar, o tornam território bendito, espaço sagrado onde os anjos caminham sem fazer ruído. Imagine Teresa em sua cela do convento da Encarnação, observando cada detalhe com olhos místicos. Ela não via paredes, via templos, não via objetos, via sacramentos vivos, não via rotinas, via liturgias silenciosas que conectavam a terra ao céu. Foi nessa contemplação profunda, nessa visão interna que ultrapassava aparências, que ela compreendeu algo que transformaria para sempre seu modo de viver. As bênçãos de Deus nem sempre chegam com ruído celestial, nem sempre são anunciadas com sinais extraordinários. Às vezes, as maiores graças divinas se escondem no mais ordinário, esperando serem reconhecidas por um coração atento. Já sentiu sua casa como um lugar de passagem, refúgio temporário entre batalhas externas? Já experimentou um vazio, como se faltasse algo essencial, algo que não se compra com dinheiro nem se adquire com decoração? Teresa conhecia bem essa inquietude. Ela também a viveu antes de seu grande despertar espiritual. Durante anos buscou a Deus em locais elevados, práticas complicadas, em experiências extraordinárias. Até que, numa tarde, enquanto varria sua cela em silêncio, compreendeu que ele sempre estivera ali, esperando ser descoberto nos gestos mais simples, nos momentos mais cotidianos. Hoje você vai descobrir essas 6 coisas que Santa Teresa identificou como sinais infalíveis da bênção divina no lar. Mas prepare-se, não se trata de objetos religiosos. Não são imagens piedosas nem relíquias sagradas. São elementos tão comuns, tão presentes no seu dia a dia, que talvez você os tenha ignorado anos sem saber que eram janelas abertas para o céu. E, quando terminar de conhecê-las, quando aprender a enxergá-las com os olhos da alma, sua casa nunca mais será a mesma, porque você perceberá que tem vivido em terra santa sem saber, cercado de milagres silenciosos que aguardavam sua atenção para manifestar todo o seu poder transformador. Em uma de suas cartas mais íntimas, Santa Teresa escreveu: Deus fala mais alto no silêncio do que no ruído, mas só os corações treinados na quietude conseguem ouvir sua voz. Ela descobriu que o primeiro sinal da bênção divina no lar não é o som de orações constantes nem o eco de louvores, mas algo muito mais profundo e misterioso: a presença do silêncio sagrado. Não se confunda. Não é a ausência completa de ruído, mas sim aqueles espaços, aqueles cantos, aqueles momentos no lar onde a alma pode respirar em paz, onde o coração encontra refúgio do clamor do mundo exterior. Teresa passou anos aprendendo a reconhecer esse silêncio bendito. No convento de São José, fundado com tanto amor, ela estabeleceu horários específicos em que nenhuma irmã podia falar, não por castigo, mas como presente. A alma precisa de silêncio como o corpo precisa de ar, costumava dizer às suas filhas espirituais. E nesses momentos de quietude absoluta, quando as vozes humanas silenciavam, ela percebia algo extraordinário. Uma presença amorosa que preenchia cada espaço, uma paz descendo como orvalho invisível sobre tudo. Era como se Deus aproveitasse esses momentos de silêncio para caminhar livremente por sua casa, abençoando com sua presença cada objeto, cada canto, cada alma presente. Existe em seu lar algum lugar onde você possa sentar em silêncio total, onde o barulho do mundo exterior não chegue, e sua mente possa descansar do bombardeio constante de pensamentos e preocupações? Já notou que há momentos do dia em sua casa em que, sem explicação, você sente uma paz especial, uma tranquilidade que independe das circunstâncias externas? Teresa ensinava que esses espaços e esses momentos não são casualidades, mas presentes diretos do céu. São janelas que Deus abre em tua rotina diária para lembrar que Ele está presente, que tua casa é também sua casa. Porque onde há silêncio sagrado, onde a alma encontra refúgio da agitação do mundo, ali Deus colocou sua tenda. Ali estabeleceu sua morada silenciosa. A ciência moderna confirma o que Teresa intuía com o coração místico. O silêncio não apenas acalma a mente, mas restaura o sistema nervoso, reduz a pressão arterial, fortalece o sistema imunológico e aumenta a capacidade de concentração e criatividade. Mas além dos benefícios físicos,
Teresa sabia que o silêncio sagrado no lar atua como semente plantada em terra fértil. Tudo que cresce ao seu redor se impregna de paz, de harmonia, de presença divina. Portanto, se em sua casa existir, mesmo que seja um pequeno recanto onde você possa se refugiar em silêncio, onde tua alma descanse das batalhas cotidianas, essa é a primeira sinal infalível de que foste bendito sem saber, que Deus escolheu teu lar como um de seus santuários secretos na terra. Santa Teresa costumava dizer que conhecia o coração de uma família pela maneira como se sentavam à mesa. E não se referia à elegância das toalhas ou à fartura da comida, mas a algo muito mais profundo, a presença do amor partilhado em cada refeição, a gratidão respirada em cada encontro, a comunhão silenciosa que une os corações quando se sentam juntos para receber o sustento diário. Para ela, uma mesa onde se come com amor, onde se agradece com sinceridade, onde se conversa com respeito, é um altar doméstico onde Deus se faz presente de forma especial, onde cada refeição se transforma numa pequena eucaristia familiar. No convento da Encarnação, Teresa transformou as refeições comunitárias em momentos sagrados. Não permitia que as irmãs comessem em silêncio absoluto, como era costume em muitos conventos, mas criou uma forma especial de partilha. Enquanto uma irmã lia textos espirituais, as demais comiam em recolhimento. Ao final, havia sempre um momento para agradecer juntas, para refletir, para fortalecer os laços de caridade que as uniam. Quando o coração está agradecido, até o pão mais simples tem sabor de glória, escreveu em uma de suas fundações. Ela havia compreendido que a mesa abençoada não é aquela onde sobra comida, mas onde transborda amor. E na sua casa, como são as refeições? Existem momentos em que sua família se reúne, não apenas para alimentar o corpo, mas para nutrir a alma com conversas sinceras, com gestos de afeto, com palavras de gratidão? Já sentiu, durante uma refeição, aquela sensação inexplicável de plenitude, como se algo maior que o alimento físico estivesse alimentando o espírito de todos? Teresa ensinava que, quando uma família se reúne com amor, quando há gratidão nos corações e respeito nas palavras, Deus também se senta à mesa como hóspede invisível, abençoando não apenas a comida, mas todos os que participam daquele momento sagrado. A segunda bênção que Santa Teresa identificou nos lares santos é justamente essa: a presença de uma mesa onde se compartilha mais do que alimento, onde se alimenta o espírito da família, onde cada encontro reforça os laços de amor entre os moradores da casa. Não importa se a mesa é feita de madeira simples ou mármore fino, se a comida é abundante ou modesta. O que importa é que ali existam corações agradecidos, palavras amorosas e o reconhecimento silencioso de que tudo que é bom vem de Deus e deve ser partilhado com generosidade. Porque onde há uma mesa de partilha, onde as refeições são encontros de amor e não apenas rotinas alimentares, ali Deus estabeleceu um de seus altares domésticos mais queridos. Se você sente que este ensinamento toca o seu coração de forma especial, se algo dentro de você está despertando com estas revelações de Santa Teresa, pare por um instante. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal Tesouros Espirituais, ative as notificações para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida e escreva nos comentários esta frase que Santa Teresa nos ensina: Santa Teresa, ajuda-me a reconhecer as bênçãos escondidas no meu lar. O seu testemunho pode ser exatamente o que outra alma precisa ler para começar a enxergar sua casa com novos olhos. Não guarde esta luz só para você, compartilhe com quem você sabe que precisa de esperança. Deus não tem outras mãos na terra senão as nossas, escreveu Santa Teresa numa de suas meditações mais profundas. Ela compreendeu algo que poucos místicos de sua época entenderam, que as tarefas domésticas mais simples, quando feitas com amor consciente, com presença plena, com intenção sagrada, se tornam orações vivas, atos de culto silencioso que transformam não apenas o ambiente físico da casa, mas também o ambiente espiritual de todos os que nela vivem. Para Teresa, as mãos que trabalhavam com amor no lar eram instrumentos diretos da providência divina, canais pelos quais Deus estendia seu cuidado e ternura a cada canto da casa. Em seus próprios conventos, ela nunca permitiu que o trabalho doméstico fosse visto como um fardo ou distração da vida espiritual. Ao contrário, ensinava as irmãs que varrer o chão com amor era tão sagrado quanto rezar o rosário, que preparar uma refeição com dedicação era tão santo quanto meditar as Escrituras, que cuidar dos objetos da casa com esmero era uma forma de honrar a Deus, que havia providenciado tudo o que era necessário para a vida. Quando trabalho com as mãos, mas meu coração está em Deus, minhas mãos se tornam as suas mãos, e tudo que toco fica abençoado, dizia ela, enquanto ensinava as noviças a realizar as tarefas mais humildes com espírito contemplativo. E você?
Como realiza as tarefas cotidianas no seu lar? Quando limpa, cozinha, organiza os espaços. Faz isso com pressa e ressentimento, vendo essas atividades como obstáculos que o afastam do que é mais importante? Ou já descobriu o segredo que Teresa vivia todos os dias? Que é possível transformar o trabalho doméstico em oração, que é possível encontrar Deus no simples ato de cuidar, de organizar, de embelezar o espaço onde você vive? Teresa ensinava que, quando as mãos trabalham com amor consciente, quando cada gesto é impregnado de gratidão e dedicação, toda a casa se enche de uma energia especial, de uma paz que não se explica, mas que todos sentem. A terceira bênção que Santa Teresa identificou nos lares santos é a presença de mãos que agem com amor. Mãos que não apenas realizam tarefas por obrigação, mas que transformam cada atividade doméstica num ato de serviço sagrado, numa oferta silenciosa de amor. Podem ser as mãos de uma mãe que prepara o café da manhã pensando em nutrir não só o corpo, mas também a alma da sua família. Podem ser as mãos de um pai que conserta algo na casa com a intenção de criar um ambiente mais acolhedor para os seus. Podem ser as mãos de qualquer habitante do lar que limpa, organiza e cuida da casa como se cuidasse de um templo. Porque onde há mãos que operam com amor, onde o trabalho doméstico é feito com presença e gratidão, ali Deus multiplica suas bênçãos de forma invisível, mas real. Numa noite especialmente fria no convento de São José, Santa Teresa foi acordada pelos soluços de uma das irmãs mais jovens. Ao se aproximar, descobriu que a religiosa estava há dias atormentada por uma ofensa recebida de outra irmã. Uma palavra dura que ferira profundamente seu coração sensível. Teresa sentou-se ao seu lado no chão frio da cela e lhe disse com voz suave, porém firme: "Minha filha, um coração que não perdoa é como uma casa com as janelas fechadas. Por mais bonita que seja por fora, por dentro se enche de ar viciado, de escuridão, de umidade que apodrece tudo o que toca. Mas um coração que perdoa é como uma casa com as janelas abertas para o céu. Entra a luz, entra o ar puro, entra a bênção de Deus que renova todas as coisas." Santa Teresa aprendeu essa verdade na carne, nos anos mais difíceis de sua juventude espiritual. Sentiu o veneno do ressentimento. Percebeu como a falta de perdão contaminava não só seu coração, mas também o ambiente dos lugares que habitava. Mas, quando aprendeu a soltar as feridas, quando entendeu que perdoar não era justificar o mal, mas libertar o próprio coração do peso da amargura, experimentou uma transformação profunda, não apenas pessoal, mas ambiental. Os espaços que ela habitava passaram a se encher de uma paz especial, de uma harmonia que outros percebiam sem saber de onde vinha. "O perdão", escreveu mais tarde, "é o incenso mais perfumado que uma casa pode oferecer ao céu. Onde há um coração que perdoa, ali os anjos fazem sua morada." Você já sentiu sua casa pesada depois de uma discussão? Já percebeu que, mesmo com tudo limpo e organizado, o ambiente parecia carregado, como se a paz tivesse ido embora? Santa Teresa sabia que o perdão não é apenas um ato de caridade, é uma limpeza espiritual que purifica os ambientes invisíveis da casa. Ela dizia que a falta de perdão cria rachaduras invisíveis nas paredes da alma familiar. Pequenas mágoas não curadas vão se acumulando, como poeira escondida debaixo dos móveis. Aos poucos, o lar vai perdendo sua leveza, sua luz, seu calor. As palavras tornam-se frias, os olhares se evitam, o silêncio já não é mais sagrado, é desconfortável. Mas quando alguém escolhe perdoar, mesmo em silêncio, mesmo sem que o outro saiba, algo começa a mudar. É como se a alma da casa respirasse de novo. O ar fica mais leve, as cores parecem mais vivas, os sons ganham outra harmonia. Porque onde há perdão, há liberdade. E onde há liberdade interior, Deus se manifesta com mais facilidade. Teresa ensinava que o perdão é como o óleo que mantém acesa a lamparina da graça em um lar. Sem ele, a chama se apaga, e o ambiente se torna frio. Com ele, até as noites mais escuras ganham claridade. Essa é a quarta bênção que Santa Teresa reconhecia em lares verdadeiramente santos. A presença do perdão como prática cotidiana. Não como evento isolado, mas como estilo de vida. Um lar onde se aprende a perdoar rápido, a não guardar rancores, a não alimentar mágoas. Esse é um lar que respira misericórdia divina. E você, como lida com os conflitos em casa? Guarda ressentimentos por semanas, meses, anos? Ou aprendeu o caminho silencioso do perdão, aquele que não espera o outro pedir desculpas, mas escolhe a paz por amor a Deus e por amor a si mesmo? Lembre-se do que Santa Teresa ensinava:
Perdoar é abrir as janelas da alma para que o Espírito Santo possa entrar e transformar tudo. Onde há perdão, há cura. Onde há cura, há bênção. Em uma de suas visões mais íntimas, Teresa viu a própria alma como um castelo de cristal com muitos aposentos. Cada sala representava um aspecto da vida espiritual. Mas havia um cômodo especial, no centro de tudo, onde Deus mesmo habitava em silêncio. Ela compreendeu que, para entrar nesse cômodo sagrado, era preciso atravessar muitos corredores internos, da humildade, da caridade, da verdade e, especialmente, do perdão. E esse castelo interior, ela dizia, é também um reflexo do lar exterior. Uma casa onde o perdão se torna como um castelo iluminado, mesmo modesto, mesmo simples, ele brilha por dentro, porque Deus o escolheu como lugar de descanso. Agora pense, há alguém em sua casa a quem você precisa perdoar? Alguma palavra dita que ainda machuca? Algum gesto que ainda pesa em seu coração? Talvez hoje seja o momento de abrir as janelas da alma, de deixar a luz entrar, de permitir que Deus limpe esse espaço com sua graça. Porque a paz de um lar começa no coração de cada um que o habita. Mas Teresa sabia que perdão, por mais necessário, não basta sozinho para que uma casa se torne um templo vivo. Era preciso algo ainda mais radical, mais decisivo, mais transformador. A presença do propósito espiritual no cotidiano. Isso nos leva à quinta bênção que ela identificava em lares santos, e talvez seja a mais desafiadora de todas. Ter um propósito espiritual não significa viver como monge nem passar o dia em oração. Significa viver com consciência de que a vida tem uma direção, que não estamos aqui apenas para consumir, trabalhar, acumular e morrer. Para Teresa, uma casa sem propósito espiritual é como um barco sem leme, por mais confortável que seja, está sempre à deriva. Ela ensinava que o propósito é o que dá sentido às alegrias e força nas dores. É o que faz com que cada ato, mesmo mais simples, tenha valor eterno. Quando uma casa tem propósito espiritual, cada morador entende que faz parte de algo maior, que seu papel naquele ambiente é único, necessário, sagrado. No convento de São José, cada irmã sabia por que estava ali. Mesmo nas tarefas mais humildes, sentiam que estavam contribuindo para algo eterno. A alegria delas vinha dessa consciência profunda de missão. Teresa chamava isso de vivência na presença. Não era apenas fazer o bem, era fazer tudo com a intenção de agradar a Deus, de colaborar com o céu. E você? Qual é o propósito espiritual da sua casa? Por que você vive onde vive? Com quem vive? Para quê? Sua casa é apenas um lugar de descanso, ou também é um campo de missão? Um lugar onde se reza, onde se aprende, onde se cresce espiritualmente. Já se perguntou se Deus tem um plano específico para sua família, para o seu lar? Teresa nos convida a pensar nisso, não para nos cobrar, mas para nos despertar. Porque uma casa com propósito espiritual se torna inquebrantável diante das tempestades. Mesmo em meio a doenças, crises, dificuldades financeiras ou perdas, ela permanece firme, porque seus moradores sabem que estão juntos por um motivo maior, e que Deus caminha com eles. A quinta bênção, portanto, é essa: viver com propósito. Quando a clareza de que o lar é um espaço sagrado, uma base de missão, um altar doméstico, então tudo muda. As brigas diminuem. O cansaço pesa menos. A gratidão cresce. A presença de Deus se torna quase tangível. Santa Teresa dizia: onde há propósito, o demônio não encontra descanso. E talvez seja por isso que tantas casas parecem viver em constante tensão, porque se esqueceram do porquê estão juntas, porque perderam a visão espiritual que dá sentido a tudo. Mas não é tarde para resgatar isso. Basta uma oração feita com sinceridade, um gesto de entrega, uma conversa franca com quem você ama. E o propósito começa a renascer, como uma chama tímida que, com o tempo, se torna luz viva iluminando tudo ao redor. Santa Teresa acreditava que, quando uma casa reconhece seu propósito espiritual, ela não apenas se transforma internamente, mas também se torna farol para outros. O lar passa a irradiar uma luz silenciosa que atrai, conforta e inspira. É como se uma presença invisível, mas real, se instalasse ali, a presença do próprio Deus. Mas essa luz não se sustenta sozinha. Assim como uma lamparina precisa de azeite para permanecer acesa, um lar precisa de oração para manter sua chama espiritual viva. Por isso, a sexta bênção que Santa Teresa identificava nos lares santos era a oração constante.
A oração para ela não era só o que se faz ajoelhado, diante de uma imagem ou de um altar. Era o respirar da alma, a intimidade diária com Deus, o diálogo constante com o Senhor no meio das tarefas, das conversas, das decisões. Rezar, dizia Teresa, é estar muitas vezes tratando de amizade com quem sabemos que nos ama. Ela transformava a rotina da casa em oração. Ao acender uma vela, oferecia a Deus a luz daquele dia. Ao preparar um pão, oferecia o alimento com gratidão. Ao arrumar um cômodo, pedia a purificação do coração. E ao reunir as irmãs em oração formal, criava uma atmosfera tão densa de presença divina que muitos visitantes diziam sentir a paz apenas ao entrar no convento. Teresa acreditava que o lar onde se reza é como uma fortaleza espiritual. O mal pode até rondar, mas não consegue penetrar com facilidade. Porque a oração cria uma muralha invisível de proteção. Mas não basta rezar apenas quando há problemas. Ela dizia: quem só busca Deus quando precisa, vive na pobreza espiritual. Mas quem o busca sempre, vive na abundância da graça. E sua casa, tem espaço para oração? Não estou falando de longos momentos, necessariamente. Mas de gestos simples, sinceros, frequentes. Uma oração antes das refeições. Um agradecimento ao acordar. Um pedido de proteção antes de sair. Uma vela acesa por alguém que está sofrendo. Um momento de silêncio com Deus antes de dormir. Esses pequenos hábitos, quando vividos com amor e constância, transformam a casa em um santuário. Não é o tamanho da oração que importa, é a fidelidade. Teresa dizia: uma alma que reza com verdade, ainda que por um instante, move o coração de Deus. E uma casa onde se reza com verdade move o céu inteiro a seu favor. A sexta bênção, portanto, é a oração viva, aquela que percorre os cômodos como um perfume suave, que envolve os moradores em uma paz que não vem do mundo, e que faz do lar um lugar onde o céu toca a terra. E aqui chegamos à sétima e última bênção que Santa Teresa via como sinal de um lar verdadeiramente santo: a presença da alegria. Mas não qualquer alegria, e sim aquela que nasce do Espírito, aquela que resiste mesmo nos dias difíceis, aquela que ilumina sem fazer barulho. Teresa não acreditava em espiritualidade triste. Ela mesma era uma mulher de temperamento alegre, de humor refinado, de riso fácil. Sabia que a alegria era uma arma contra o desânimo, contra o orgulho, contra a dureza de coração. Escrevia: um santo triste é um triste santo. E ensinava suas irmãs a cultivar a alegria como virtude essencial da vida espiritual. Nos conventos que fundou, havia espaço para o riso, para a música, para o descanso. Mesmo na pobreza, mesmo nas provações, ela fazia questão de manter o ambiente leve, esperançoso. Porque sabia que a alegria é uma forma de confiança. Só quem confia em Deus pode ser verdadeiramente alegre, mesmo em meio às tempestades. E você, como está a atmosfera emocional da sua casa? Há leveza, ou tudo parece pesado? Há riso, ou o silêncio reina como tristeza? Há momentos de espontaneidade, de gratidão, de beleza simples? Ou tudo virou apenas obrigação, correria, cansaço? Santa Teresa convida você a olhar para isso com carinho. Porque uma casa onde falta alegria adoece lentamente. Mas uma casa onde há alegria, mesmo que seja a alegria discreta de quem confia em Deus em silêncio, essa casa se torna imbatível, invencível, luminosa. A sétima bênção, portanto, é a alegria espiritual. Quando ela está presente, até as paredes da casa parecem sorrir. E quem entra, sente vontade de ficar. Porque onde há alegria verdadeira, há presença de Deus. E onde Deus está, nada falta. Essas são as 7 bênçãos que Santa Teresa de Jesus reconhecia como marcas dos lares santos. Presença da paz verdadeira, que nasce da confiança em Deus. A mesa como altar, onde se compartilha mais que comida, compartilha-se amor. Mãos que trabalham com amor, transformando o ordinário em sagrado. Corações que perdoam, abrindo espaço para a cura e a reconciliação. Propósito espiritual claro, que dá sentido e direção à vida em comum. Oração constante, que protege, fortalece e ilumina a casa. Alegria espiritual, sinal da presença de Deus no cotidiano. Agora que conhecemos as 7 bênçãos que Santa Teresa identificava nos lares santos, somos convidados a dar um passo além. Como aplicar essas bênçãos na vida cotidiana? Como transformar nossa casa,
exatamente como ela é hoje, com suas limitações, suas dores, suas belezas e suas lutas, num espaço de presença divina. Santa Teresa não pedia perfeição. Ela sabia que lares reais são feitos de pessoas reais, com defeitos, com fragilidades, com histórias nem sempre resolvidas. Mas também sabia que, mesmo nas casas mais simples, Deus deseja habitar. Tudo o que ele precisa é de um coração aberto. E é a partir disso que começa a transformação. Por isso, Teresa ensinava que o caminho não está em grandes mudanças externas, mas em pequenos atos de fidelidade interior. A paz, por exemplo, não vem quando todos ao redor mudam, vem quando você decide ser pacificador. A mesa não se transforma num altar só quando está posta com requinte. Ela se transforma quando o alimento é servido com gratidão. As mãos não se tornam santas quando tudo está limpo, mas quando limpam com amor. Ela dizia: não espere que os outros comecem. Comece você. Uma alma decidida vale por muitas. Essa frase resume toda a espiritualidade prática de Teresa. Se você quer uma casa mais santa, mais iluminada, mais cheia da presença de Deus, comece por você. Com pequenos passos. Com decisões simples. Com escolhas conscientes. Hoje, por exemplo, você pode escolher agradecer pelo alimento com mais atenção. Pedir perdão, mesmo que a outra pessoa não tenha pedido. Rezar um Pai Nosso em silêncio enquanto realiza suas tarefas. Colocar uma música que eleve o ambiente da casa. Acender uma vela e oferecer seu dia a Deus. Fazer uma pequena limpeza como símbolo de renovação interior. Sorrir com leveza, mesmo que o dia esteja difícil. Esses gestos simples, feitos com amor, são como sementes. E Santa Teresa dizia: nada que se faz por amor é pequeno aos olhos de Deus. Porque ele vê o coração. Ele habita onde há entrega, mesmo que imperfeita. Ele santifica os espaços onde alguém escolhe amá-lo no cotidiano. E não se engane, a transformação que começa em você vai, aos poucos, tocando os outros. Porque a santidade é contagiante. Um lar onde uma alma reza, ama e serve em silêncio vai, pouco a pouco, sendo impregnado dessa luz. E mesmo quem resiste à mudança acaba sendo tocado. Teresa acreditava profundamente nisso. Ela viu isso acontecer com muitas irmãs, com famílias inteiras. Você pode ser essa alma decidida. Você pode ser o início da bênção no seu lar. Não porque você é perfeito, mas porque decidiu amar, e isso basta. E se tudo parecer difícil, se vier o desânimo, lembre-se de outra frase dela. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Essa oração, escrita por ela no momento de grande tribulação, tornou-se um dos maiores mantras da espiritualidade cristã. Pode ser também a âncora da sua casa. Imagine colar essa oração num lugar visível. Ler todos os dias. Fazer dela a música de fundo do seu coração. Sua casa vai mudar. Você vai mudar. Porque onde essa confiança habita, ali Deus age com liberdade. Se este conteúdo está tocando seu coração, escreva nos comentários. Santa Teresa, faz da minha casa um lugar de bênçãos. E compartilhe este vídeo com alguém que você sente que está precisando dessa luz. Às vezes, uma simples partilha é o começo de uma grande transformação. Santa Teresa de Jesus, embora vivesse no século XVI, tinha uma visão profundamente atual sobre o futuro, especialmente sobre os tempos de crise espiritual que atingiriam as famílias. Em seus escritos mais íntimos, ela deixava entrever uma espécie de pressentimento profético, de que viria uma época em que os conventos estariam em risco, as igrejas mais vazias e os lares precisariam se tornar os verdadeiros refúgios de fé. Ela chegou a dizer que o tempo viria em que os lares, mais do que os mosteiros, seriam os grandes bastiões da presença de Deus na terra. Por isso, preparava suas irmãs para serem mulheres de interioridade profunda, capazes de sustentar a oração e a paz mesmo em meio ao barulho e às distrações. Como se dissesse, você precisa levar o mosteiro dentro de si, porque o mundo lá fora vai precisar dessa luz. E aqui está algo extraordinário. O que Teresa viu com os olhos da alma está se cumprindo diante dos nossos olhos. Vivemos tempos de correria, distração e superficialidade. Muitos lares perderam o sentido de sagrado. As refeições se tornaram silenciosas,
os relacionamentos fragmentados, as telas substituíram os diálogos, e a espiritualidade foi deixada para quando der tempo. Mas Santa Teresa, mesmo a tantos séculos de distância, nos estende a mão e diz: é justamente agora que vocês precisam fazer de cada casa um mosteiro invisível. E o que é esse mosteiro invisível? Não é um lugar de isolamento, mas de profundidade. Não é um espaço fechado, mas consagrado. Não é ausência de problemas, mas presença de Deus. Um mosteiro invisível é aquele lar onde alguém escolhe rezar todos os dias, mesmo que ninguém veja. Alguém silencia para evitar uma briga, por amor. Alguém acende uma vela e reza pelos filhos, pelo cônjuge, pelos vizinhos. Alguém escolhe servir com paciência, mesmo cansado. Alguém perdoa em silêncio e oferece a dor a Deus. Esses lares se tornam fortalezas espirituais. Pequenos santuários escondidos no meio do mundo. Casas comuns por fora, mas sagradas por dentro. Santa Teresa profetizou que os tempos difíceis exigiriam cristãos com raízes profundas, e que essas raízes seriam plantadas dentro de casa. Por isso, ela insistia tanto na oração interior, na prática da presença de Deus, no silêncio fecundo e na caridade cotidiana. Você pode fazer da sua casa esse mosteiro invisível. Não importa se mora sozinho, se há conflitos, se há silêncio demais ou barulho demais. O que importa é a decisão do coração. Senhor, esta casa é tua. Habita aqui. Com essa simples frase, você consagra cada cômodo. E, com o tempo, perceberá que a atmosfera muda. A paz cresce. A luz retorna. E o que parecia pequeno, ganha valor eterno. Santa Teresa dizia que uma alma determinada pode mudar o curso de uma família inteira, e que o amor fiel de uma única pessoa, mesmo escondido, sustenta o mundo mais do que imaginamos. Por isso, talvez Deus esteja esperando justamente por você, para que seja o início da transformação no seu lar, para que, em meio a esse tempo conturbado, a sua casa se torne um farol de fé, esperança e amor. Se este conteúdo falou com você, escreva nos comentários. Minha casa será um mosteiro invisível. E envie este vídeo para alguém que precisa reacender sua fé doméstica. Pode ser que, com um simples gesto, você esteja reacendendo uma luz que há muito tempo se apagou. Chegamos ao final dessa caminhada espiritual guiada por Santa Teresa de Jesus. Percorremos as 7 bênçãos que ela reconhecia nos lares santos, refletimos sobre como aplicá-las na vida cotidiana, e ouvimos o seu chamado profético para transformar cada casa num mosteiro invisível, um lugar de luz num mundo cada vez mais escuro. Agora, é hora de selar essa jornada com uma oração. Não apenas uma prece qualquer, mas uma consagração. Um ato de entrega profunda, de reconhecimento de que este lar onde você mora, seja ele pequeno ou grande, silencioso ou barulhento, cheio de gente ou solitário, é território de Deus. Você pode rezar essa oração agora. Pode rezar com os olhos fechados, em silêncio, ou em voz alta. O importante é que ela saia do seu coração. Oração de consagração do lar. Com Santa Teresa. Senhor Jesus, hoje eu consagro-te minha casa, meu lar, minha família, meu cotidiano. Que este espaço onde vivo seja mais do que abrigo. Seja lugar de encontro contigo. Pelas mãos espirituais de Santa Teresa de Jesus, eu te ofereço cada cômodo, cada objeto, cada parede, para que tudo aqui seja envolvido pela tua presença de paz. Que neste lar haja sempre espaço para a oração, mesmo que simples. Que haja perdão, mesmo quando dói. Que haja silêncio, mesmo no barulho. Que haja fé, mesmo na dúvida. Que haja propósito, mesmo na rotina. Senhor, que minha casa se torne um mosteiro invisível, um lugar onde tu possas repousar, onde teu espírito encontre descanso, onde tua luz jamais se apague. Que meu coração seja o altar, que meus gestos sejam a oferenda, que minhas palavras sejam louvor, que minha vida familiar se torne, dia após dia, expressão da tua glória. Santa Teresa, intercede por nós. Ensina-nos a amar como tu amaste, a rezar como tu rezaste, a transformar o cotidiano em eternidade. Senhor, habita esta casa, habita esta alma, habita esta família, e que aqui tudo te pertença, hoje e sempre. Amém.
Se você rezou com sinceridade, saiba, algo já começou a mudar. A graça de Deus entra pelas portas da fé humilde. E mesmo que você não veja de imediato, o perfume da presença divina começa a se espalhar. Agora é com você. Reze, persevere, sirva, ame. Você foi chamado para fazer da sua casa um altar vivo. Se este vídeo tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, habita minha casa. E compartilhe esta oração com alguém. Pode ser o sopro de esperança que um coração estava esperando há muito tempo. Santa Teresa está intercedendo por você. E o Deus que habita em castelos interiores deseja habitar também no seu lar. Nada te perturbe, nada te espante. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Santa Teresa de Jesus. Paz para o seu coração. Luz para o seu lar.